Olá, irmãos. Novamente estamos juntos aqui para estudar primeiro aos Coríntios. Hoje falando sobre línguas, profecias e ordem no culto. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14. Nosso versículo-chave é 1 Coríntios 14:40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Vamos repetir? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ao estudar esta lição, você será capaz de entender como os dons devem ser usados, compreender o que significa ordem no culto à luz dos ensinos bíblicos, perceber a necessidade de usar cuidadosamente os dons dados pelo Senhor e procurar usar os dons recebidos do Senhor sempre para a edificação da igreja. Talvez nenhuma área da doutrina bíblica tenha sido tão mal compreendida e abusada, mesmo entre os evangélicos, do que aquela que trata dos dons espirituais. No entanto, nenhuma área doutrinária é tão importante para a saúde e eficácia espiritual da igreja. A igreja de Corinto, assim como muitas das igrejas de hoje, foi seriamente afetada por falsificações, assim como por incompreensão e mau uso dos dons espirituais. No capítulo 12, Paulo começa esse assunto afirmando que os irmãos em Corinto haviam se deixado conduzir. Lembra, no versículo 2 ele disse, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2, ele disse: deixáveis conduzir-vos. Inacreditavelmente, alguns membros da igreja estavam imitando certas práticas dramáticas e bizarras das religiões de mistério com as quais eles haviam sido anteriormente envolvidos. Outros crentes de Corinto reconheceram tal problema e os capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios são então as respostas a essas questões sobre as quais eles escreveram a Paulo. No capítulo 13, Paulo escreve sobre a causa que está na raiz do abuso imaturo dos dons espirituais por parte dos coríntios: o fracasso em amar. Ao longo de toda a história parece que a igreja tem sentido dificuldade em amar uns aos outros. Assim, esse sublime capítulo do ponto de vista literário, provavelmente a passagem mais notável que Paulo jamais escreveu, estabelece a atitude e a atmosfera apropriadas para o exercício dos dons espirituais na igreja. Os dons espirituais devem estar completamente sob o controle do Espírito e devem ser usados para a edificação da igreja para a glória de Cristo. Esses dons devem ser diferenciados de experiências místicas chamadas êxtase, sobrenaturais, comunhão sensual com uma divindade, e também entusiasmo, adivinhação, sonhos, revelações, visões, que eram encontrados nas religiões pagãs de Corinto. Na realidade, o capítulo 14 foi planejado para mostrar aos coríntios, tão preocupados com línguas, que esse era um meio inferior de comunicação, um meio inferior de louvor e um meio inferior de evangelismo. Mas a profecia era e ainda é muito superior. Que as línguas cessaram deveria ser claro também por sua ausência ao longo da história da igreja, desde o primeiro século, aparecendo apenas esporadicamente e assim mesmo, somente em grupos questionáveis. A singularidade do dom de línguas e a sua interpretação era, como em todos os dons de sinais, autenticar a mensagem do Evangelho antes que o Novo Testamento estivesse completo. Leia comigo Hebreus capítulo 2, versículos 3 a 4. Hebreus 2, 3 a 4. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Examinemos agora o capítulo 14 e vamos tentar fazer
quase versículo por versículo aqui. Mas o primeiro ponto para nós percebermos aqui é a posição superior do dom de profecia, do versículo 1 até o versículo 19. Veja bem, Paulo diz principalmente que profetizeis, ou principalmente o de profetizar. Esse dom espiritual era desejável na vida da igreja para servir de uma maneira que as línguas não poderiam realizar. Isso é, edificando toda a igreja, como diz no versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Versículo 2. Ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Os membros carnais da igreja de Corinto, usando o falso discurso de êxtase do paganismo, eles não estavam interessados em serem entendidos, mas sim em fazer uma exibição dramática. O espírito pelo qual eles falavam não era o Espírito Santo, mas o próprio espírito humano, ou até algum demônio. E os mistérios que declaravam eram do tipo associado às religiões pagãs de mistério, as quais apenas os poucos iniciados eram tidos como que sabiam e compreendiam. A sua linguagem confusa era um culto a divindades pagãs. A Bíblia não registra nenhum incidente em que um crente jamais falasse com Deus em qualquer língua, a não ser a linguagem humana normal. Versículo 3. Mas o que profetiza. Num dramático contraste com a confusão de línguas falsas, estava o dom da genuína profecia ou da pregação da verdade. Ela produzia a edificação na verdade, o encorajamento à obediência e o conforto na inquietação e na dificuldade, conforme o que Deus desejava para a sua igreja. Dons espirituais são sempre para o benefício dos outros, nunca para o do próprio indivíduo. Versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Essa língua desconhecida ou outra língua, novamente, como no versículo 2, Paulo usa o singular aqui para referir-se à falsa algaravia. Essa palavra nova significa mensagem confusa, pagã, e aponta sarcasticamente o seu egoísmo como algum tipo de autoedificação. Essa edificação ilícita de si mesmo é resultado de uma emoção induzida pelo orgulho que apenas produz mais orgulho. Versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Uma vez mais, Paulo salienta a importância da edificação, como vimos em vários lugares. Há provas de que os coríntios exageravam a importância de falar em línguas. Se as línguas são interpretadas, os ouvintes são edificados, caso em que não há grande diferença da profecia. Ambos os dons são elocução inspirada e ambos agora veiculam uma mensagem aos homens. Obviamente, este não era o verdadeiro desejo de Paulo, até em se tratando do verdadeiro dom, uma vez que a própria ideia era impossível e contrária à soberana distribuição de dons feitas por Deus. Nem todos falam em línguas. Ele estava simplesmente sugerindo hipoteticamente que se eles fossem insistir em clamar por dons que não possuíam, deveriam pelo menos procurar por aqueles que fosse mais duradouro e mais valioso para a igreja.
O único propósito que as línguas transmitem à igreja se verifica quando elas são interpretadas. A palavra grega normal para traduzir. Sempre que Deus deu o dom de línguas, Ele deu também o dom de tradução, de modo que o sinal fosse também edificante. Nunca o dom deveria ser usado sem a tradução, para que a igreja pudesse sempre ser edificada. Versículo 6. Eu agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Paulo descreve agora a sua próxima visita a Corinto e mostra que seria fútil se fosse falar somente em línguas. O seu critério ainda é a edificação. A inferioridade de línguas é manifesta, pois este dom não dá proveito aos ouvintes. As coisas que lhe dão proveito são revelação e semelhantes. A palavra revelação é empregada muitas vezes no sentido amplo, sobre a revelação que Deus dá de si aos homens. Versículo 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? O ponto que Paulo aborda é ilustrado agora com bases noutras esferas. Primeiramente, a da música. Flauta aqui vale para todos os instrumentos de sopro. E cítara, da onde vem a palavra guitarra, vale para todos os instrumentos de corda. Nem a flauta nem a cítara fazem sentido a não ser que haja uma significativa variação nos sons produzidos. Uma melodia bem tocada fala ao fundo da alma do homem. Sons discordantes, sem propósito, não significam nada. Versículo 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Assim também no domínio militar, a trombeta transmite vozes de comando do chefe aos homens que estão longe dele. Mas é de primordial importância que a trombeta seja tocada de modo que seja entendida. Se o som for incerto, o toque da trombeta será falhado em seu propósito, é inútil. Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Com a língua também está numa posição enfática, que salienta a conexão da língua com a inteligibilidade. Ao contrário disso, os coríntios se tinham deleitado em ligá-la à ininteligibilidade. A fala ou é inteligível ou não é nada mais do que falar ao ar. 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Vozes provavelmente se empregam no sentido de idiomas, de sorte que o sentido da expressão toda pode ser existem tantos idiomas diferentes no mundo. Sem sentido é a fono, que quer dizer mudo. É um jogo de palavras aqui com fonon, quer dizer vozes, e afono, mudo. É um jogo de palavras aqui com fonon, quer dizer vozes, e afono,
mudo. Não há real diferença entre ininteligibilidade e mudez. Tudo que se visa com o idioma é que seja utilizado para comunicar sentido. Versículo 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Significação ou sentido é dunamis, força, poder. A fala é um efetivo instrumento de comunicação, mas a fala que não for compreendida não terá poder nenhum. A linguagem estática, que parecia questão de tanto orgulho para os coríntios, transformava-se no meio de torná-los nada mais que bárbaros. Isto seria pior para um grego do que para nós hoje. Versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Paulo não está censurando o desejo deles, mas o toma como base para incentivá-los a procurarem progredir para a edificação da igreja. A coisa de valor para o cristão é que possa edificar outros. Embora seja seu direito desejar progredir no exercício de dons espirituais, deve procurar os dons úteis para a edificação. Os outros são relativamente sem importância. Versículo 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que o possa interpretar. Um homem que tem o dom de línguas não deve contentar-se com o dom. Dando-se conta do seu valor limitado, deve orar pedindo o dom de interpretação, de sorte que o que ele diz seja útil para a edificação. Estas palavras mostram que não havia nada de estático acerca da posse dos dons. Era preciso que o homem que tivesse o dom de línguas não tomasse isso como sua condição final. Podia receber ainda outros dons, mas particularmente o de interpretação. Devia orar com esse fim em vista. Versículos 14 e 15. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Até este ponto, Paulo se concentrou no valor dos dons para os outros e não para os que os exerciam. Agora ele demonstra que o homem que ora em língua não está fazendo uso da sua mente, intelecto. A vida cristã é consideravelmente mais do que um exercício mental. Mas o homem cuja mente é infrutífera não está sendo fiel à sua vocação cristã. Note-se que isso é assegurado sem nenhuma diminuição do fervor espiritual. Há lugar para o fervor impressionante, mas precisa aliar-se ao uso da mente. E estas línguas não o propiciavam. Ele diz: cantarei e orarei. Merece ênfase aqui que essas atividades devem ser tais que os adoradores possam envolver-se nelas integralmente, com a mente e com o espírito. Muitíssimas vezes as orações são elevadas como jargão emocional e os hinos são escolhidos com base em melodias atraentes, ao invés de uma sólida teologia. Versículos 16 e 17. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Essa palavra indouto vem da palavra grega idiotes, ou idiotes, que significa ignorante ou não educado. E a palavra amém é a nossa transliteração do grego daquilo que já era uma transliteração do hebraico.
Amém é usado adverbialmente no sentido de verdadeiramente. Que assim seja, é isto. E é empregado como resposta congregacional às orações. Um exemplo disso nós temos em Neemias capítulo 8, versículo 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos e inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. O idiotês é incapaz de fazer isso, visto que ignora o conteúdo da oração. Paulo insiste em que pode não haver absolutamente nada de errado com a oração. Ele diz: tu de fato dás bem as graças. Mas a ininteligibilidade resulta em não haver edificação nenhuma. E essa, como ele disse durante esta discussão toda, é a condenação das línguas. Versículo 18. Dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Paulo enfatizou que, ao escrever tudo isso, não estava condenando línguas genuínas, no plural, nem como alguns haviam pensado em acusá-lo que invejasse um dom que não possuía. Paulo mesmo falava em outros idiomas mais do que todos os coríntios, mas na igreja preferia falar 5 palavras compreensíveis a proferir uma torrente de palavras sem sentido em uma língua que lhes fosse estranha. Versículo 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Quando ele diz na igreja, refere-se naturalmente à assembleia cristã e não ao edifício em si, como poderíamos ser levados a entender essa expressão. Instruir outros, este é o princípio geral que resume o que foi dito, isto é, ensinar os outros é a questão importante e isto exige compreensão e entendimento. Chegamos agora à parte 2 do nosso estudo, o propósito do dom de línguas. Qual é o propósito do dom de línguas? Do versículo 20 até o versículo 25. Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. A maioria dos crentes de Corinto eram o oposto do que Paulo está aconselhando aqui. Eles eram extremamente experimentados no mal, mas muito carentes em sabedoria. Entretanto, a compreensão madura era especialmente essencial para uma compreensão apropriada e para o uso do dom de línguas, por causa da fascinante natureza desse dom que o faz tão atraente para a carne. Paulo estava pedindo a seus leitores para colocar de lado a emoção e a experiência com os desejos da carne e do orgulho, para pensar cuidadosamente sobre o propósito das línguas. Versículo 21. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Essa é uma citação traduzida livremente de Isaías, capítulo 28, versículo 11 e 12. Paulo explica que séculos atrás o Senhor havia predito que um dia ele usaria homens de outras línguas, isto é, estrangeiros, falando línguas desconhecidas como um sinal para o Israel incrédulo, pois nem assim me ouvirão. Estas outras línguas é o que eles conheciam como o dom de línguas, dado unicamente como um sinal para o Israel descrente. Este sinal tinha 3 partes: maldição, bênção e autoridade. Para enfatizar a maldição,
Paulo citou as palavras de Isaías, avisando Judá sobre o julgamento vindo da Assíria. Os líderes consideraram que suas palavras eram simples demais e o rejeitaram. O momento viria, dissera o profeta, quando eles ouviriam o assírio, uma língua que eles não podiam entender, indicando o julgamento. Jeremias falou de modo semelhante sobre os babilônios, que também viriam e destruiriam o reino de Judá. Jeremias capítulo 5, versículo 15. Quando os apóstolos no Pentecostes falaram em várias línguas estrangeiras, Atos capítulo 2, os judeus deveriam ter reconhecido que o julgamento profetizado e historicamente cumprido, primeiro pelos assírios, a cair sobre eles novamente por sua rejeição a Cristo, inclusive a destruição de Jerusalém, que aconteceu alguns anos depois, no ano 70 depois de Cristo, como acontecera em 586 a.C., sob o poder babilônico. Versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, os crentes, mas para os infiéis, os incrédulos. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Continuando a sua explicação, ele diz explicitamente que todas as línguas existem em atenção aos incrédulos. Em outras palavras, esse dom não tem nenhum propósito na igreja quando todos os presentes são crentes. E desde que o sinal serviu seu propósito para prenunciar julgamento ou maldição sobre Israel, e o julgamento aconteceu, o propósito cessou com o dom de sinal. Agora veja a bênção daquele sinal. Era de que Deus construiria outra nação, de judeus e gentios juntos, para ser o seu povo. Veja Gálatas 3:28. Nisso não há judeu nem grego, nem servo nem livre, nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ele faria isso para provocar ciúmes em Israel, de sorte que um dia o povo se arrependesse. E isso a gente vê a explicação de Paulo em Romanos capítulo 11, versículos 11 e 12. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação, ou ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ainda os versículos 25 a 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim, o sinal foi repetido quando os gentios foram incluídos na igreja. Atos capítulo 10 conta a história da conversão de um gentio, Cornélio, que era um centurião romano, e a princípio eles ficaram bem admirados que eles também foram batizados no Espírito Santo e falaram em outras línguas, como um sinal de que era a mesma coisa que aconteceu no princípio, no dia de Pentecostes. Então o sinal deu também autoridade àqueles que pregavam tanto o julgamento quanto a bênção, inclusive o apóstolo Paulo. Mas a profecia é para os que creem. Na direção completamente oposta, o dom de profecia beneficia apenas os crentes que são capazes, por sua própria natureza e pela habitação do Espírito Santo, de compreender a verdade espiritual. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos ou infiéis,
Não dirão porventura que estáis loucos? Como Paulo explica mais tarde em maiores detalhes, mesmo quando o dom de línguas foi exercitado na sua hora própria na história, quando ele foi dominante e sem controle na igreja, o resultado foi confusão e tumulto, e o evangelho foi desacreditado e envergonhado. Estais loucos? Num frenesi incontrolável. Quando o dom verdadeiro foi usado em Atos 2, não houve nenhuma loucura e todos compreenderam em sua própria língua. Em Corinto, houve um caos carismático. Versículos 24 e 25. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Isso significa proclamar publicamente a palavra de Deus. Todos. Não significa todos de uma vez, mas, ao contrário, significa que, hipoteticamente, se a cacofonia de todos os coríntios pudesse ser substituída por todos eles pregando a palavra, o efeito sobre os não crentes seria incrivelmente poderoso. E o evangelho seria honrado e as almas seriam convertidas por adorarem a Deus. Na segunda parte desse estudo, então, nós veremos o procedimento no culto cristão. Mas fiquemos com a pergunta do versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E é nela que nós vemos, então, como devemos proceder e as doutrinas que devemos seguir, e não seguir a tendência, o modismo, nem seguir apenas as nossas próprias emoções, mas aquilo que o Senhor deixou registrado para nós, bem claro. E devemos interpretar as coisas espirituais com aquelas que são espirituais. A própria Bíblia interpreta a si mesmo. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Continuem firmes no seu estudo. Até a próxima semana.